E ontem foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. O transtorno do espectro autista é caracterizado como um distúrbio do desenvolvimento neurológico relacionado a dificuldades comportamentais, desenvolvimento da comunicação e também a socialização. Convidamos hoje a nutricionista Joyce Mazzini para falar sobre como a nutrição pode auxiliar no transtorno do espectro autista e nas carências nutricionais. Comportamentos como sono, irritabilidade, hiperatividade são desenvolvidos por quem tem esse tipo de situação, né, de doença. Joyce, bom dia, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, então. Oi, Monique, bom dia. Pouco falado, né? Pouco falado, né? Quando a gente vai falar sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista, a gente acaba falando muito na relação de comportamentos, porque o transtorno do espectro autista impacta num déficit, né, numa diferenciação neurológica. E aí a gente recebe a informação de tratamento de comportamentos, neurológico, fonoaudiólogo, né, porque impacta nisso, no desenvolvimento, inclusive, da comunicação da criança. E pouco se fala sobre a nutrição, que é, na verdade, que nutre, né, o corpo dessa criança. Joyce, você começou a se interessar pelo tema, estudar o assunto, depois que seu filho foi diagnosticado com autismo, né? Isso, com 18 meses do Frederico, eu iniciei o estudo com relação ao desenvolvimento, né, da criança, que tem marcos de desenvolvimento. E me deparei com a informação da nutrição e eu fui para um congresso internacional, onde uma palestrante de Portugal veio falar sobre isso. E aí eu descobri que existe plena ligação entre nutrição, cérebro e autismo. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor hoje. Tem a criança típica e a criança atípica, né, Joyce? Qual que é a diferença, então, de uma criança típica para uma criança atípica com autismo? Então, quando a gente usa, né, o termo uma criança normal e uma criança com autismo, esse termo não é mais utilizado, e sim uma criança típica que tem processos típicos de desenvolvimento e uma criança atípica, que sai um pouquinho da régua do desenvolvimento infantil, e é até através disso que é feito alguns protocolos para investigar, né, o desenvolvimento ou ter o TEA, transtorno do espectro autista. A diferença fisiológica de uma criança com TEA e de uma criança sem TEA impacta em parte neurológica, que é o marco de DNA, e implica em situações fisiológicas, que é onde entra a nutrição, inclusive, que é alteração gastrointestinal, onde pode acontecer disbiose, inflamação intestinal, hipermeabilidade e sensibilidades ao desenvolvimento de alergias, de não ter total desenvolvimento para digerir determinadas substâncias, né, onde causa, inclusive, a neuroinflamação. Como que a nutrição, então, ela pode auxiliar nisso? Hoje já tem estudos, né, que pontuam que crianças atípicas precisam de doses elevadas de alguns nutrientes para potencializar seu desenvolvimento, para chegar ao nível de uma criança atípica, né? Então, alguns deles a gente pode citar o ômega 3, o zinco, o magnésio, probióticos, inclusive, para tratar essa microbiota intestinal. Claro que é necessário fazer todo um estudo dessa história dessa criança, né? Mas vitaminas e nutrientes antioxidantes, que inclui aí vitamina A, vitamina C, vitamina E, a própria vitamina D. E aí, como fazer, então, no caso daquela criança que é considerada seletiva, né? Que não se alimenta, come pouco, come mal? Então, Monique, olha só. Se eu falo que uma criança atípica tem tendência a ter mais desnutrição por conta desse processo intestinal, né? E um pouco de desordem neurológica, falando de uma criança que come de tudo. Imagina uma criança que tem uma dificuldade em se alimentar ou que come poucos alimentos. A gente tem uma barreira, a gente se depara com um problema um pouquinho maior, né? Porque aí existe, sim, uma desnutrição, às vezes uma desnutrição severa para ser tratada. E aí tem como aumentar ou melhorar essa nutrição com suplementação. Essa criança vai precisar de mais suplementação do que as outras. O que a gente faz, né? Assiste a história dessa criança,
ver quais os alimentos essa criança ingere, porque normalmente essas crianças ingerem muitos conservantes, corantes e alimentos inflamatórios. Então, a gente assiste a essa criança e avalia quais as necessidades. A primeira coisa que a gente tenta fazer junto com os pais é uma reeducação alimentar, uma terapia alimentar, onde a gente explica junto com os pais, né, isso parte mais dos pais, a necessidade de determinados nutrientes. A gente tenta fazer a introdução desses nutrientes. No caso dos atípicos, eles têm uma resistência maior à ingestão desses alimentos ou à ingestão de alimentos saudáveis. Então, aí entra a suplementação. Enquanto a gente vai fazendo essa modificação alimentar, porém sem muito sucesso, às vezes, a gente entra com a suplementação específica desses nutrientes específicos, que não são só esses que eu citei, para ir melhorando a nutrição dessa criança, consequentemente evoluindo o desenvolvimento dele de fala, de comportamento, reduzindo hiperatividade, melhorando o quadro do sono, e ele vai evoluindo e se desenvolvendo melhor. E a suplementação, ela vai ser sempre necessária no autismo? Na maioria dos casos, sim. Porque lembra que eu falei no início que ele tem implica em parte neurológica? Uma das implicações é uma deficiência de metilação. Essa metilação é um conversor, é como se fosse uma enzima, tanto para converter alguns nutrientes, como também para fazer síntese de DNA. Então, sim, a gente precisa equilibrar, porque às vezes a criança está lá com um nível de B12 alto, no entanto, não tem a conversão ideal, a gente precisa suplementar para alinhar zinco, magnésio, que caminha na mesma linha de nutrientes para absorver. O importante é procurar um profissional para avaliar, porque cada caso é diferente, né? Isso, Monique, eu indico, depois que eu comecei a estudar, a buscar profissionais que estão se especializando em TEA. Por quê? Porque eu digo que eu trabalho 12 anos com nutrição funcional, né? Então, eu trabalho intestino, cérebro há 12 anos. E quando eu me deparei com um assunto de TEA, eu falei, nossa, como que eu não sabia disso? Então, quanto mais eu estudo, eu estou no meu 3º curso, agora me cadastrei na pós-graduação, e todo dia eu aprendo. Então, uma nutricionista que não esteja capacitada, formada para estudar cada marco desse desenvolvimento e entender como funciona essa parte genética de DNA do autista, não vai conseguir fazer as intervenções necessárias. Então, eu indico os pais procurarem quem esteja se especializando na área, porque pode ajudar e muito. Com certeza, dicas importantes. Joyce, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema tão pouco divulgado e tão importante. Sim, é algo muito novo, né, e que pode nos ajudar muito. Eu agradeço muito o convite.